Diz assim a palavra do Senhor. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma alta voz, vinda do trono, que dizia: está feito. Houve relâmpagos, estrondos e trovões. Houve também um grande terremoto, tão forte como nunca havia ocorrido desde que os homens existem sobre a terra. A grande cidade partiu-se em três, e as cidades nas nações caíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes desapareceram. E do céu caiu sobre os homens um pesado granizo. As pedras pesavam quase 1 talento, e os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois sua praga era destruidora. Até aí. Um texto bem violento a respeito da ira de Deus. Até esse momento, Verdade da Cruz, eu creio que cabe uma leve retrospectiva. Quem escreve a carta do Apocalipse é o apóstolo João. Ele está isolado na ilha de Patmos, não por sua própria vontade, mas o imperador Domiciano o colocou ali, o isolou ali, e ele está aguardando o julgamento. Ele está debaixo do domínio romano, sob a custódia romana, até ser julgado pelos seus crimes. Quais foram os crimes que o apóstolo João cometeu? Pregar o evangelho. Isso mesmo que você ouviu. Ele pregava o evangelho com verdade, com intrepidez, e por conta disso foi preso. Ocorre que a religião romana era o culto ao próprio imperador, e ele não admitia concorrência. Como João só colocava sua fidelidade em Cristo Jesus e a ninguém mais, como deve ser o cristianismo, então o imperador decidiu isolá-lo ali para não ter concorrência para com o Mestre Cristo Jesus. Pode ser que João estava isolado, mas as suas cartas não estavam isoladas. Por uma revelação, ele subiu aos céus e Cristo pessoalmente disse para ele escrever cartas às igrejas que estavam na Ásia. João escreve essas cartas, encorajando eles a ficarem firmes apesar da perseguição estatal, apesar da grande tribulação. Essa carta do Apocalipse, ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa dos selos. Quem abre os selos é Cristo Jesus. São acontecimentos, fenômenos que hão de vir sobre a terra. E o 7º selo, ele é chave. E abre mais uma sequência de objetos. Que objeto é esse? Trombeta. 7 trombetas são tocadas e a 7ª trombeta é também uma chave, que abre mais um objeto. Qual é esse objeto? Taça. 7 taças da ira de Deus, mais fenômenos que cobrem a terra. A completude, a perfeição da ira de Deus estão nessas taças, sendo derramadas sobre o anticristo e os súditos dos reinos das trevas. E agora, nós estamos na 7ª taça, que também é chave, que também abre a consumação final, a queda da Babilônia. Mas antes de nós entrarmos nessa próxima porta, nós vamos fazer como Alice no País das Maravilhas fez. Deu uma bela espiada antes de entrar na porta. E é isso que nós vamos fazer aqui. Dar uma espiada na consumação final da ira de Deus que se derrama nessa 7ª taça, antes de vermos a queda total da Babilônia. É aqui que nós estamos. O 7º anjo derramou sua taça no ar. Que coisa horrível, não? Deus já havia acabado com a terra. Deus já havia acabado com o mar. Deus manda fogo cair do céu. Os 3 elementos, faltou um, o ar. E agora ele lança sua taça no ar. Pastor, quer dizer que o coronavírus que está no ar é a 7ª taça do Apocalipse? Não. O coronavírus que está no ar até os dias de hoje, muitos outros virão, lamento de te informar, ele não é a 7ª taça, mas ele me lembra da 7ª taça. Cada vez que eu vejo uma epidemia viral, eu lembro que um dia Deus derramará a sua 7ª taça
no ar, acabando com muito da vida que existe sobre a terra. E assim, meus irmãos, cada vez que nós vemos fenômenos que acontecem no mundo inteiro, terremotos, maremotos, vírus, doenças, epidemias, violência, tudo isso tem que nos trazer a essa esperança escatológica, de que Deus está colocando fim e promovendo um recomeço sobre todas as coisas. O sétimo anjo derrama a sua taça no ar. O que eu vejo aqui? Olha só o final do verso de número 17. Ele faz uma declaração. Qual é essa declaração? Está feito. Está consumado. Derramei toda a minha ira, não sobrou mais nada. A última gota do vinho da minha ira foi derramado sobre a terra. Está feito, está consumado. O que eu aprendo aqui? Seja surpreendido pelo amor de Deus. Que o amor de Deus te surpreenda. Que não seja a sua ira que te surpreenda no último dia. Mas antes, que o seu amor te surpreenda desde já. Olhem o verso de número 18. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, como também um grande terremoto. Tão forte como nunca havia ocorrido desde que o homem existe sobre a terra. A linguagem de Apocalipse é muito específica para se tratar apenas de uma força de linguagem, uma figura de linguagem. Não. Eu acredito que realmente esse terremoto será diferente. Será como nunca houve antes na história da humanidade. Placa tectônica vai rachar aqui. O mar vai se dividir no meio. Haverá uma fenda cravada na terra como nunca houve. Eu sei que existem muitos que dizem assim: pastor, eu sou um homem vivido. Eu já vi de tudo nessa vida. Nada me surpreende mais, pastor. Eu sei que muitos dizem assim. Mas pode ter certeza, eles serão de uma só vez surpreendidos. Porque o fenômeno que Deus está lançando sobre a terra, esse terremoto, essa ira no ar, vai ser tal como nunca houve na história da humanidade. Você ainda é surpreendido pelo Pai? Não na visitação da sua ira, mas na visitação do seu amor. Esses dias a Paloma surpreendeu o Ian. Ela fez uma coisa muito simples. Ela foi ali até o bazar da esquina da nossa casa e ela mandou imprimir diversas fotos minhas, minha com ela, eu, ela e o Ian, fotos do nosso filho sozinho, e começou a pendurar nas paredes da casa. E ela chamou o filho, vem aqui ver. E aí ele viu as fotos dele, as fotos de família na parede da casa e ele começou a dar risada. E ele falou, é o Ian. E ele se alegrou, e ele deu risada. E ele ficou feliz, ela surpreendeu ele. E como Jesus Cristo mesmo disse, que na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito, vou lhes preparar lugar. Eu gosto de pensar que nas paredes da casa que ele preparou para eu morar, existem fotos minhas. Eu gosto de pensar assim, sabe por quê? Porque quando você coloca a foto de alguém na parede da sua casa, você está mostrando o seu amor por ela, o seu carinho por ela, que você lembra dela. E a nossa relação com Deus, ela é assim. A relação de Deus para com a sua igreja é uma relação de lembrança. Eu quero que você saiba que Deus, ele se lembra de você. E Deus, ele surpreende você com o seu amor. Ele faz visitações amorosas para você todos os dias. E se você ficar atento, você vai perceber. Por exemplo, você está passando por lutas, por tribulações, por desafios grandiosos. Mas sabe o que é que você tem? Você tem um cômodo na sua casa, onde você pode se ajoelhar e buscar o Deus dos céus. E nesse cômodo você será visitado com a sua presença e será consolado de todas as lutas que você tem passado.
Isso é surpreendentemente amoroso. Você está passando por um problema de saúde grave? Você não sabe se vai ter forças para continuar a jornada cristã? Olha para quem você tem do lado. Deus, Ele te disponibilizou uma família, esposa, marido, filhos, pai, mãe, irmãos, que estão junto com você nesses desafios que a vida traz. Todas essas bênçãos, meus irmãos, são visitações amorosas da parte de Deus. Nós que somos eleitos, nós não somos surpreendidos pela ira, como esses homens um dia serão, como a Babilônia um dia será. Nós somos surpreendidos pelo seu amor. E se ficarmos atentos, a gente vai ver todas essas doces lembranças de amor. Em meio a esse caos financeiro em que o país, Deus, Ele te proporcionou um trabalho digno, para que você possa ir na padaria e colocar pão sobre a sua mesa, para que você possa dar leite para a sua família. Deus, Ele proporcionou uma bênção dupla para você. Ser realizado no seu trabalho e ao mesmo tempo ter mantimento para o seu lar. Isso não é surpreendentemente amoroso? Olha o Brasil como é que está, olha quantas pessoas não têm o que comer, não têm profissão, não têm trabalho sequer. E Deus providenciou isso para você. Deus te deu saúde o suficiente. Talvez a sua saúde não ande lá essas coisas. Mas Deus Ele te deu saúde o suficiente para que você não esmoreça diante dos desafios da vida. Tudo isso, meus irmãos, são retratos na parede, imagens de amor que Deus nos surpreende e mostra o quanto Ele nos quer bem. O amor de Deus é essa surpreendente bênção que me faz respirar aliviado e me dá fôlego para continuar a jornada de fé. Esse é o amor de Deus. Você é surpreendido por Ele, não por sua ira. O verso de número 19 continua. A surpreendente ira de Deus vaga por toda a terra. A grande cidade partiu-se em três, ou seja, o terremoto partiu a cidade babilônica em três. Tamanho foi o terremoto. Você imagina São Paulo partida em três. Imagina, Rio de Janeiro partido em três. Fendas na terra, partindo uma cidade inteira em três pedaços, como se fosse um bolo. Meus irmãos, esse terremoto foi violento. E as cidades das nações da terra caíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia. Ele deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Violenta ira. Por que é que Deus está destruindo essa Babilônia? Deus está destruindo essa cidade porque Ele quer deixar claro que essa cidade não é a imagem da Nova Jerusalém. Qual é o país que Deus tem para nós? Qual é a cidade que Ele tem para nós? A Nova Jerusalém que desce do céu. O seu reino completo, visto e perfeito. É essa cidade que Deus tem para nós. E toda cidade que não se assemelha a essa Nova Jerusalém, toda cidade que não está de acordo com o reino de Deus, que desce dos céus, Ele destrói. É Babilônia. A Babilônia, já no tempo de Roma, não existia mais. Mas todas as vezes que João fala a respeito de Babilônia, ele está falando de Roma. Porque ambas as cidades têm o mesmo espírito. Sexualizada, violenta e injusta. Olha para São Paulo. Você não vê as mesmas características? São cidades violentas, injustas, sexualizadas, terríveis de se morar. Muitas vezes a gente sai às 10 da noite e não sabe se volta vivo para casa. Essa é a cidade que a gente vive. Imagem da Babilônia. Não é essa cidade que Deus tem para nós. E o homem constrói cidades.
O homem constrói cidades segundo a sua própria imagem, violenta, imagem de injustiça e imagem de perversidade. O homem vai lá e constrói Berlim. O homem vai lá e constrói Tóquio. O homem vai lá e constrói o Rio de Janeiro, constrói São Paulo. Todas essas cidades não têm nada a ver com a grande nova Jerusalém que desce dos céus. O que eu vejo aqui? Que você precisa ser luz. Seja luz na cidade das trevas. Essa cidade jaz em trevas, essa cidade é violenta, essa cidade não revela a imagem daquilo que Deus quer para a humanidade. Pois bem, então seja luz nessa cidade de trevas. E como é que você vai ser luz na cidade de trevas? Como é que a gente compete com tanta violência que aí fora? Com tanta maldade que aí fora? Meus irmãos, sendo corajosos. Os agentes da luz, e a luz é Cristo, os agentes da luz não se intimidam pela cidade das trevas. Você é luz em meio à escuridão. Eu sei que às vezes não dá ânimo quando nós vemos a maldade aí fora. Mas seja gentil. Trate todo mundo bem. Seja luz. Trate bem aquele que tem uma função simples na sua empresa e aquele que tem uma função mais complexa, não importa. Seja gentil com todos. Violência é a atitude de quem pertence às trevas, não é a atitude de quem pertence ao reino da luz. Seja manso, dê a outra face quando provocado. Você não precisa defender o seu nome o tempo todo. Você não precisa se impor o tempo todo. Você não precisa nem sequer falar de você o tempo todo. Porque você tem quem te defenda. Você tem quem protege o seu nome. Pregue o evangelho de Cristo e isso basta. É assim que a gente é agente da luz em uma cidade de trevas. Sirva. Servir não é obrigação. Obrigação não tem nada a ver com amor. Mas no seu ambiente de trabalho, busque servir, ajudar alguém, fazer pelas pessoas aquilo que elas não podem fazer sozinhas. No meu trabalho, por exemplo, às vezes eles pedem para a gente descarregar cesta básica. Eu não gosto de descarregar cesta básica. Geralmente vai pouca gente para descarregar a cesta básica, porque é algo que ninguém gosta muito de fazer. Mas eu me candidato, eu vou. E eu estava indo com rancor, eu estava indo com raiva. Eu estava indo não gostando de ir. E eu falei, não, senhor, está errado. Eu preciso ficar feliz por descarregar a cesta básica. Porque tem famílias que dependem dessa cesta básica. Tem famílias que vão buscar a cesta básica assim que elas forem colocadas aqui no chão, no lugar de depósito, elas já estarão aqui esperando. Por que a gente não passa a olhar as coisas assim? Quando eu lavo a louça da minha casa, eu não estou lavando a louça. Eu estou propiciando um prato limpo para que o meu filho possa se alimentar. Um ambiente mais limpo para que a família possa estar e ficar bem. Quem que gosta de ficar em um ambiente sujo? Às vezes é por isso que muitos filhos saem e muitos parentes saem de casa, porque o ambiente está sujo. Mas dá uma bela arrumada na sua casa, dá uma bela limpada, proporciona esse ambiente para as pessoas que você ama e você vai ver se elas não têm mais prazer de ficar em casa. Meus irmãos, todo serviço que a gente faz para as pessoas, a gente faz por amor, a gente faz por cuidado, tato para com o outro. Comece a encarar as coisas assim. Nós que somos cristãos, fomos chamados para cuidar, fomos chamados para servir, fomos chamados para zelar. E cada vez que a gente coloca as mãos para trabalhar, a gente coloca de maneira diferente. A gente coloca com esse santo cuidado que Cristo nos ensinou a colocar. Sirva por amor. Faça diferença na vida de alguém. Às vezes a gente olha para essa cidade grande, populosa, e a gente fala, pastor, eu não tenho a mínima chance de fazer diferença em uma cidade como essa.
Eu sou uma andorinha só, pastor, e uma andorinha só, ela não faz verão. Tudo bem. Mas você não foi chamado para transformar a cidade. Pastor, peraí, repete isso que você está falando. Você não foi chamado para mudar a cidade. A igreja foi chamada para mudar a cidade. Mas cada um de nós vai fazer a diferença na vida de alguém. O cristão, ele não foi chamado para mudar o mundo, para transformar o mundo. Abandone essa ideia agora. Nós fomos chamados para mudar o mundo de alguém. É sempre assim. É sempre assim. Pastor, Cristo mudou o mundo. Cristo mudou o mundo, mas ele se assentou no poço com a mulher samaritana. Cristo mudou o mundo, mas ele impediu uma mulher só, uma única, de ser apedrejada. Cristo mudou o mundo, mas ele perpassou, ele transpassou as vidas individuais, porque vidas individuais importam. São pessoas que têm nome, sobrenome, importantes para Deus. Jesus Cristo encontrou com um senhor chamado Nicodemos na calada da noite. Nicodemos estava com vergonha de encontrar Jesus. E Jesus não se importou. Jesus não disse, não, pelo amor de Deus, me procure a luz do dia, quando todos poderão ver que você está me buscando. Cristo não tinha o seu ego inflado. Te faz bem me encontrar na calada da noite? Você quer deixar isso no sigilo? Tudo bem. Eu vou mudar a sua vida secretamente. Eu quero ver se você vai se aguentar. E aquele homem não se aguentou. Mais tarde, a tradição vai nos relatar que ele contou a todos que pertencia a Cristo e padeceu por isso. Todos nós fomos chamados para mudar a vida de alguém. Havia um garoto à beira da praia e as estrelas do mar, não sei se você está muito familiarizado com estrelas do mar. Eu sei que pode não parecer, mas a estrela do mar, apesar de não emitir nenhum som, apesar de não andar, ela é um bicho. É um ser vivo, tá? E as estrelas do mar, elas insistiam em cair ali à beira da praia. A maré empurrando elas, elas caíam à beira da praia e fatalmente morriam. Eram centenas de estrelas do mar. Centenas delas. E ao que garoto pegava a estrela do mar e jogava no mar de volta. Salvava a vida daquela estrela. E pegava outra estrela do mar, ia lá e lançava no mar de novo. Ao que um pescador estava passando e quis zoar um pouco a cara do garoto. Quis tirar um sarro da cara dele. Falou, garoto, que você não vê que você não está fazendo a mínima diferença? Essas estrelas do mar vão morrer de qualquer jeito. E ao que garoto escuta, não responde nada. Pega uma estrela do mar, lança de novo no mar, e diz o seguinte, está vendo aquela estrela do mar ali que eu acabei de lançar? Então, para essa estrela eu fiz a diferença. Que resposta, não? Se nós encarássemos cada pessoa como uma multidão, se cada um de nós aqui essa manhã se comprometesse diante de Deus em cuidar e fazer a diferença na vida de alguém, em pouco tempo, essa cidade seria totalmente atingida. Deixaria de ser a cidade das trevas para ser a cidade da luz. Deixaria de ser a imagem da violência para ser a imagem da nova Jerusalém que desce do céu. E é para ela que nós estamos apontando cada vez que nós cuidamos de alguém. Você não foi chamado para fazer a diferença no mundo. Você foi chamado para fazer a diferença no mundo de alguém. E em conjunto mudaremos a cidade das trevas e mostraremos o que é a nova Jerusalém. Amém, irmãos? Então vamos revisar. Primeiro, o que nós aprendemos? A ira de Deus surpreenderá os ímpios uma vez. O amor de Deus surpreende os eleitos todos os dias. Número 2, a ira de Deus derruba a cidade das trevas. Seu amor em nós possibilita que transformemos a cidade. Juntos, transformando a cidade. Verso 20. Todas as ilhas fugiram e os montes desapareceram.
Como é que ilha foge, meus irmãos? Ilha tem perna para correr, fugir de algum lugar? Como é que monte desaparece? Monte geral que fica na superfície, que se sobrepõe à superfície. Como é que um monte desaparece do dia para a noite? Como é que isso acontece? É figura de linguagem. Aqui no verso de número 20, eles desaparecem por medo. Medo da ira de Deus. Medo do fim dos tempos. Medo da última taça, da 7ª taça que é derramada no ar sobre a terra. A ira de Deus coloca medo no mundo, mas o seu amor te dá o espírito de coragem. É isso que eu quero que você entenda. No verso de número 20, a gente vê uma ilha que foge. Essa ilha tem medo. Olha que coisa. Tem um filme chamado Ilha do Medo. Vocês já viram? Ilha do Medo. Para mim, se eu pudesse conversar com esse roteirista, eu diria o seguinte, olha, você não precisa chamar de Ilha do Medo, porque ilha para mim já dá medo. Deveria ser Ilha da Medo, porque para mim qualquer ilha já dá medo. Dá medo. Punhadinho de terra lá, como é que você vai sobreviver? Como é que você sai da ilha? Os predadores naturais. Ilha para mim dá medo, eu não me sinto bem em uma ilha. E aqui é a ilha que tem medo. A ilha já não dá mais medo, a ilha tem medo. E os montes, os imponentes montes, que a gente sobe e não sabe como continua o próximo, como se dá o próximo passo, ou se volta para trás, os montes, os imponentes montes, os bravos montes, eles também desaparecem. Mas não é esse espírito que está em nós. Não é esse espírito de temor, não é esse espírito de medo. O espírito que está sobre a vida dos cristãos é o espírito de coragem. Você não precisa ter medo da ira de Deus, porque você já foi encorajado pelo seu amor. Ainda no autor João, 1 João 4,18 diz o seguinte: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor de Deus expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, sendo atingidos pelo amor de Deus, nós temos coragem para enfrentar a vida que Ele nos confiou. 2 Timóteo 1,7 também traz a mesma ideia. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim um que nos dá poder, amor e autocontrole. É essa coragem que o amor de Deus me traz. É essa ousadia que as amorosas mãos de Deus inculcaram na minha mente para que eu possa enfrentar a vida. Não tenha medo. Deus está guardando os seus filhos. Deus está guardando a sua casa. Deus está guardando a sua família. Não tenha medo. Deus está protegendo o seu nome. Não tenha medo. Deus está protegendo a sua integridade e Ele te vê. Eu sei que essa cidade dá medo. A Babilônia dá medo. Imagine se você morasse em uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, como Ló morava. Mas Deus via o justo Ló. E Deus protegeu a Ló. De tal modo que Abraão chegou para Deus e disse: Senhor, e se houver um justo naquela cidade, o Senhor a destruirá? Se houver 10 justos, e foi diminuindo o número. Se ele chegasse em um, Deus ia falar: se houver um justo naquela cidade, se apenas Ló estiver ali, eu não destruirei essa cidade em nome de Ló, em nome desse justo. Entenda que Deus ele está te protegendo. Você não precisa ter medo dessa cidade, dos desafios dessa cidade, dos seus males, dessa babilonagem aí que está mundo afora, porque Deus está te protegendo. Salmo de número 139, verso 5 diz: Tu me cercaste por detrás e por diante, e sobre mim coloca a tua mão. Olha que interessante, meus irmãos. Me cerca por detrás, por diante, e sobre mim coloca a tua mão.
Eu lembro que eu tinha um carro, acho que o melhor carro que eu já tinha. No final das contas, roubaram ele, né? Mas tudo bem. Eu cheguei em uma casa certa feita, não foi dessa vez que roubaram ele. Eu cheguei em casa certa feita e eu fui estacionar o carro. Quando eu estava prestes a estacionar o carro, eu vi 3 pessoas, 3 homens descendo a rua. E eles abriram assim, um ficou do lado do outro e eu suspeitei e diminuí a luz dos faróis. Eles ficaram bravos, começaram a me xingar porque perceberam que eu havia percebido que eles iam me assaltar, que eles iam me dar o bote. Eles entraram em uma caminhonete e eu no meu carro, eu não sei como eu consegui fazer aquela manobra, mas eu dei uma de Van Diesel do Velozes e Furiosos, eu dei a volta assim, corri e eles correram atrás de mim. Não sei como consegui despistar e eu fui até uns policiais amigos que fazem segurança aqui na região e eu relatei para eles o que tinha acontecido, eu estava tremendo. Eles falaram, entra aí, toma um copo d'água, entrei, tomei um copo d'água. E eles disseram o seguinte, fica tranquilo, porque a gente vai te escoltar. Eu fiquei com medo de voltar para casa, eu fiquei. Mas eu não estava com tanto medo, porque eu sabia que eles estavam atrás de mim. Eles estavam me escoltando. E ao chegar lá, tinha mais gente nos esperando. Ao perceber, os bandidos percebendo que eu estava sendo acompanhado pela polícia, eles correram e os policiais correram atrás deles. Meus irmãos, Deus nos protege. Quando eu vejo esse verso de número 139:5, eu percebo que Deus está atrás, nos escoltando. Que a cada 100 metros tem uma base militar. Por detrás, escoltando, por diante, base militar. E sobre mim põe a tua mão, sabe o que é? Helicóptero. De todos os lados que você está, Deus está te protegendo. Por trás, por diante e por cima. Deus está com a sua mão sobre você. Ele protege você. Ele cuida de você. E é por isso que nós temos o dever de fazer esse exercício de coragem diante dessa cidade que jaz em trevas. Eu tenho coragem de ser bom, eu tenho coragem de fazer o bem, eu tenho coragem de sair, porque eu sei quem está me protegendo. Deus está te vendo nessa cidade, contando com você nessa cidade. O seu amor te cerca. Portanto, meus irmãos, siga em frente. É isso que eu vejo aqui. Para finalizar, o último ponto da mensagem. A ira faz os homens blasfemarem, mas o amor de Deus faz os eleitos louvarem. A tentativa da mensagem essa manhã foi trazer você para uma diferenciação entre a ira de Deus e o amor de Deus. Nós vemos que a ira surpreende aqueles que são maus, porém, o amor atrai aqueles que são bons. A ira faz os homens blasfemarem, o amor de Deus faz os eleitos louvarem. O que é que aconteceu no verso de número 21? Chuva de granizo começou a cair. Chuva de granizo. A ira de Deus está no ar. De todos os lados que você vê, existe caos e violência. É a ira de Deus se consumando. E agora do ar cai granizo. E o peso do granizo é de 1 denário. De quase 1 talento. E a gente não sabe o quanto que é 1 talento. Quer dizer, nós não saberíamos. Mas nós temos Almeida século 21. E Almeida século 21 traduz para nós. Se você vê o asterisco aí na sua Bíblia, você vai perceber que quase 1 talento se refere a 34 quilos. 34 quilos. É o peso que você pega ali na academia, né? 34 quilos, 15 em cada lado, mais ou menos. Caindo do céu sobre os homens maus, sobre os homens ímpios. E eles praguejam, eles blasfemam. Esse verso de número 21 me faz perceber que mesmo diante da ira de Deus, da violência de Deus, contra a sua idolatria e contra as trevas em que eles habitam, eles não cedem. Eles não cedem. Mesmo quando eles estão beijando a lona, eles não pedem água. Eles blasfemam, caçoam, maltratam, xingam a Deus. Meus irmãos, eu tenho repetido aqui, eu quero deixar claro. Quem não vem pelo amor,
não vem pela dor. Não vem. Deus pode castigar, raio cair do céu. Se não for o seu amor dele nos atraindo, ninguém vem pela dor. Ninguém. Está aqui o verso de número 21 que não nos deixa mentir. Nem diante da total ira de Deus, os homens se curvaram diante dele. Antes, blasfemaram e xingaram. Mas você foi atraído pelo amor. E o que é o amor? A definição de amor na Escritura é uma pessoa. É o próprio Deus. Deus é amor. Ele te atraiu. Ele colocou a mão em você. Ele te tirou de um lamaçal nojento de pecado e te tornou dele. No meio de São Paulo, dessa Babilônia que a gente vive, Ele viu você e Ele te amou e atraiu você à sua presença. Ele vai derrubar essa Babilônia, Ele vai derrubar São Paulo, Ele vai derrubar Tóquio, Berlim, todas essas cidades que são a imagem da Babilônia, mas vai preservar você pelo muito amor com que Ele te ama. Deus te protegeu do ser mais perigoso de todo o universo. Deus te protegeu dele mesmo e da sua ira final. Meus irmãos, isso é motivo de regozijo. Salvação não é ir para o céu. Salvação é ter um relacionamento íntimo, afetivo, amigo, de filho para com Deus Pai. E foi isso que Ele proporcionou a todos nós na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Esse Deus vê você, meu irmão. Ele vê você. Deus é amor e o amor é Deus. Será que vocês não perceberam a conclusão lógica dessa mensagem? Se a gente vê o verso de número 17, aqui diz que Deus disse, está consumado. E se a gente vê a sequência dos versos, onde Deus derrama a sua ira, a gente vai ver que teve terremoto, que os homens blasfemaram. Sabe, a gente fica olhando para o Apocalipse e acha que tudo é futuro. Não, isso é futuro, futuro, futuro. E a gente perde as pedras mais preciosas de Apocalipse. Porque Apocalipse também se refere a algo que já aconteceu. A déjà vu. Já vi essa cena. Aonde eu já vi essa cena? Bem, um homem movido pelo amor de Deus, ele subiu na cruz e ele também disse, está consumado. Está consumado não a sua ira, está consumado o seu amor encarnado no Filho. Cristo, em João 19:30, o mesmo autor, e não por acaso, ao pagar o preço dos seus pecados, ele diz, está consumado. E depois de dizer essas palavras, Mateus vai nos relatar que houve um grande terremoto. Mas ao invés dos homens blasfemarem, os homens olharam para Jesus, e Marcos nos relata que eles olharam para Jesus e disseram, esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é verdadeiramente o Filho de Deus. É a mesma cena. Em qual das duas você está? Às vezes você se sente nessa cena de Apocalipse, aonde você vai ser surpreendido pela ira final de Deus sobre os homens. Você não se vê lá em João 19. Você vê em Apocalipse capítulo 16. E a grande questão da nossa vida é se a gente está em Apocalipse 16 ou se a gente está em João 19. Se a gente foi surpreendido pelo Filho que diz está consumado em seu amor, ou se a gente foi surpreendido pela ira de Deus que lança sua taça no ar e diz está consumado em seu terror. Qual dos dois lugares você está? É necessário que você olhe com sinceridade para dentro de si. Eu quero acreditar que você foi atraído pelo amor de Deus. Que você foi atraído pela beleza que existe no Filho. Na graça que abraçou o amor na cruz do Calvário
e que te atraiu para perto. Quero acreditar que você foi atraído por ela. Eu quero acreditar que você está em João, capítulo de número 19. Você acha que a ira é cinematográfica? Você acha que tudo isso que a gente viu aqui em Apocalipse 16 é incrível demais? Meus irmãos, se você acha a ira tudo isso, para pensar 5 segundos no amor de Deus. Para pensar 5 segundos nesse amor que disse, está consumado, e atraiu gente de todas as nações, de todas as raças, de todos os tipos para perto dele. É muito mais cinematográfico, é muito maravilhoso, é grandioso o amor de Deus revelado no Filho. Quero orar por você, fique de pé.